Bom dia a todos e a todas. Pediria à mesa para quebrar o protocolo e saudar os companheiros e companheiras valorosos de vários movimentos sociais, sindicais aqui da região do Vale do Jaguaribe, que elegeram o município de Morada Nova para ser o epicentro dessa luta aqui no Vale do Jaguaribe. Saudar, no nome da vereadora Raquel Girão, do PCdoB, presidenta da Casa, saudar os integrantes da mesa e aos demais vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa. Essa posição de ouvir um representante do movimento social, do movimento sindical, demonstra que há um interesse da Câmara Municipal de Morada Nova de entrar em sintonia com os desejos que está sendo demonstrado na rua nesse dia de hoje. Porque, infelizmente, nós temos um governo eleito recentemente que já elegeu como inimigo o conjunto da classe trabalhadora do nosso país. E a CUT e as centrais sindicais já firmaram uma posição com referência a essa reforma que, na verdade, não é uma reforma da Previdência. Nós entendemos que é a destruição do sistema de seguridade social, porque não engloba só a Previdência, mas a assistência social e a saúde. Então, é a destruição da seguridade social do país. Então, a CUT já se posicionou de forma muito clara. Se essa reforma não se reforma, essa reforma se derrota, e nós vamos derrotar, paralisando esse país. E esse Dia Nacional de Luta é um primeiro passo nesse sentido, porque nós já derrotamos a proposta do governo golpista de Michel Temer, em 2017, quando nós fizemos a maior greve geral desse país, no dia 28 de abril de 2017. Greve essa que ocorreu no centenário da primeira greve geral do Brasil, que já colocava na ordem do dia reivindicações importantes que nós, da classe trabalhadora, conseguimos arrancar e assegurar na lei. E que esse governo tenta destruir os novos direitos e os antigos, já históricos, conquistados. Então, nesse sentido, nós temos uma posição muito clara. E é importante que as câmaras de vereadores, que são a caixa de ressonância do município, dos anseios do povo, fiquem do lado daqueles que produzem a riqueza do nosso país, que é o conjunto da classe trabalhadora do campo e da cidade. É bom dizer, gente, que o discurso utilizado por esse governo é o discurso que tem dois, digamos assim, dois argumentos que não refletem a verdade. Primeiro argumento, de que há um rombo, de que há um déficit na Previdência, no sistema previdenciário. Isso não é verdadeiro, e isso foi comprovado por uma CPI realizada no Senado. Tem um relatório produzido pelo senador Paulo Paim, que era o relator dessa CPI, que comprova claramente que não existe rombo, agora existe dívida. Dívida das grandes empresas que não querem pagar, e por isso apoiaram o presidente nas eleições para justamente ter agora o seu retorno. Porque quem vai ganhar com essa reforma são os empresários, porque não vai ter mais a parte do patrão. São os bancos que vão ter acesso a recursos através do processo de capitalização. Mas nós sabemos de quem é o grande prejuízo. A outra questão que se coloca é o combate aos privilégios. Nós sabemos que no regime geral, seja público ou privado, não tem privilégio. Mas tem privilégio na aposentadoria dos militares, tem privilégio na aposentadoria dos juízes, dos parlamentares, aí sim, mas essa proposta não alcança. Essa proposta ela não alcança. O braço dela é para alcançar quem vive do trabalho, seja ele realizado no campo ou na cidade. Então, por isso que nós temos uma posição muito clara, tá certo? E o governo Bolsonaro, ele se utiliza, inclusive, de instrumentos para tentar diminuir a resistência. E um desses instrumentos
para tentar diminuir a resistência do movimento sindical foi a edição, na véspera do Carnaval, de uma medida provisória, a 873, que dificulta a vida das organizações sindicais, que retira de folha o pagamento da contribuição sindical, passando por cima da nossa Constituição, passando por cima das decisões da OIT e, portanto, atingindo frontalmente o direito que é democrático dos trabalhadores, a exemplo também dos patrões, porque os patrões também têm as suas associações, os seus sindicatos de interesse. E isso é da democracia. E aqui, através dessa Câmara, eu quero me dirigir ao meu companheiro de partido, porque além de ser da CUT, eu sou do Partido dos Trabalhadores, ao companheiro Vanderlei Nogueira, que é prefeito dessa cidade, certo? Eu quero me dirigir para ele, para que ele não se utilize desse instrumento, que inclusive não tem validade para o município, para perseguir o Sindicato dos Servidores Municipais. Porque isso não é da tradição do Partido dos Trabalhadores. Porque tanto o Partido dos Trabalhadores como a Central Única são construções da classe trabalhadora desse país. E nós sabemos que existe um processo de perseguição às organizações sindicais, às organizações partidárias, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, mas a outros movimentos como o MST, o MTST, porque há também nesse país, gente, um estado de exceção. Um estado de exceção que se utiliza da justiça, através da ação da justiça, que se tornou no país um partido político, para perseguir, para prender, e prendeu a maior liderança desse país, que é o ex-presidente Lula. Que nós sabemos que para esse governo conseguir aprovar essa reforma da Previdência, é necessário destruir as organizações sindicais. É necessário perseguir os partidos de esquerda, mas é necessário também manter preso a principal liderança desse país, porque se sair mobilizando de norte a sul, de leste a oeste, nós sabemos que essa reforma será derrotada nas ruas, que é o que nós vamos fazer. Portanto, senhoras e senhores, a posição ela é muito clara. Essa proposta coloca de lado interesses completamente diferentes. E nós, nesse momento, temos que assumir posições. Vamos ficar ao lado daqueles que constroem a riqueza desse país com o seu suor, defendendo os seus direitos, e dentre eles o direito de se aposentar na velhice, ou aqueles que estão a serviço dos bancos, dos empresários. É isso que está colocado. Porque, senhoras e senhores, essa proposta que tem no seu centro, primeiro, retirar da Constituição, esse é o objetivo principal, desconstitucionalizar, porque quando é na Constituição, por exemplo, essa é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, precisa de maioria de 3/5, então é muito mais difícil de se conseguir. Se você retira da Constituição, é uma lei ordinária, você altera com maioria simples. Esse é o objetivo primeiro. E o segundo é implantar o sistema de capitalização. Nós já temos, gente, esse modelo implantado aqui na América Latina. É só olhar para o Chile, né? E esse modelo, vereadora Raquel, foi implantado no governo Pinochet, num período de ditadura, em 1980. E sabe quem fazia parte da equipe econômica que implementou esse modelo de capitalização no Chile? O senhor Paulo Guedes, que hoje é o ministro da Economia e que está tentando trazer esse modelo para o Brasil. No Brasil, enquanto aposentados sustentam famílias, que essa é uma realidade do nosso país, no Chile, os aposentados estão se matando, suicidando, porque não querem voltar a ser um peso para a família. Por quê? Porque depois de uma longa período de contribuição, restou uma aposentadoria em que 80% dos benefícios é menos da metade do valor do salário mínimo. Né? E que a perspectiva de durar é de
5 a 7 anos. Ou seja, se tiver uma sobrevida maior, ele não vai ter mais nenhum tipo de proteção social. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos um modelo que dá certo, que é um modelo que tem no seu centro a solidariedade entre as gerações. A geração que está hoje sustenta a que já trabalhou. Porque esse é um modelo mais justo, o que vem dando certo em muitos pontos, não só no Brasil, mas em vários países, inclusive os mais desenvolvidos. Então, esse modelo de capitalização é trazer esse sofrimento. E aí eu pergunto a vossas excelências, vocês querem isso para o nosso país? Eu sei quantos vereadores são procurados pelas pessoas no momento de dificuldade. Muitas vezes o primeiro local que procura é a Câmara de Vereadores. Portanto, nesse momento, volto a dizer, temos que ver o que é que está em jogo. E o que está em jogo digamos, os interesses da maioria dos brasileiros e brasileiras desse país que vivem só do trabalho. Portanto, esse dia 22 é um dia de preparação daquele sim que será o grande instrumento para derrotar essa proposta e esse governo que é a greve geral. E o movimento agradece à mesa diretora, aos senhores e senhoras por abrir esse espaço para fazer essa discussão tão importante. Então, a luta, companheiros, que ela só está começando, aliás, ela não está começando agora, ela tem mais um capítulo agora e ela vai continuar. Muito obrigado.